Oi pessoal, então, esses dias a gente tinha falado sobre o baralho das emoções, que é um material criado pelo Renato e a Marina Caminha, da terapia de regulação infantil, que serve para a gente psicoeducar os nossos pequenos sobre as emoções. Então ele vai trazer as cartas, as 6 emoções básicas: amor, raiva, tristeza, alegria, nojo e medo. E vai explicar um pouquinho de para que servem essas emoções e como a gente lidar com elas. Esse é um recurso, então, que a gente usa para a psicoeducação na clínica, com as crianças, ou se não, por exemplo, no processo preventivo em escolas, porque é comprovado cientificamente que se a criança sabe lidar com as emoções dela, ela vai ser um adulto mais saudável, vai saber lidar com a ansiedade, com as suas frustrações e tudo mais. Mas, depois desse recurso, digamos assim, a gente tem vários materiais que podem ser usados durante esse processo de psicoeducação, para a criança aprender um pouquinho melhor de para que serve afinal essas emoções, por que eu sinto raiva, por que eu sinto medo, por que eu sinto nojo. E aí eu vou mostrar para vocês hoje alguns materiais que podem ser usados com as crianças bem pequenas, com uma faixa etária de mais ou menos 5 anos, que são esses aqui da frente. A gente tem o jogo da memória das emoções. Ele vem as cartelinhas assim para te destacar. E aí ele vai ter as emoções assim. Tem a menina, o menino e a palavra, que significa que tem aquela emoção. Por exemplo aqui, preocupação. Aí a gente tem a menina e o menino fazendo a expressão de preocupação. Quando eles são muito pequenininhos, além do treino cognitivo que o jogo da memória pode fazer com a criança, que é muito bom para incentivar essa questão, pode ser muito difícil a gente jogar com os 3. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode começar com 2 figurinhas. E aí faz como o joguinho tradicional de memória. Vira para baixo e a gente vai levantando 2 carinhas, a que tiver igual, ponto para ti. Com os maiores um pouquinho, a gente pode usar, além das expressões faciais ali, a palavrinha junto. Então a criança já tem que ter uma cognição um pouquinho melhor para conseguir achar os 3, ou o jogo vai demorar um pouquinho mais, né? Então a gente pode começar com as 2 carinhas, depois com a palavra junto. E também o interessante é que, como ele tem a expressão facial daquela emoção, a gente pode pedir para a criança fazer aquela expressão, fazer cara de bravo, de preocupação, e aí assim também a gente vai mostrando para a criança, se ela ainda não tem o repertório completo das emoções, uma forma dela saber perceber nos outros e ela também saber expressar as suas emoções de um modo adequado. E aí então, conforme a gente joga, a gente pode, conforme tirar as cartinhas, pedir para a criança fazer aquela expressão pra gente. E aí a gente vai fazendo com ela também, a gente faz as expressões e pergunta para ela qual expressão está fazendo. Pode ser um joguinho, é um joguinho simples, mas ele pode ser muito divertido e dinâmico. A gente pode adaptar ele de várias formas para usar com as crianças. Depois, outros recursos também bem simples que a gente vai ter são esses materiais aqui de EVA. A gente tem esse aqui, por exemplo, que ele é o quebra-cabeça das emoções. Então, é um joguinho de EVA, a criança desmonta e monta de novo. Também é indicado para os bem pequenos. Com uma faixa etária, por exemplo, de 4 anos, a criança já consegue jogar, porque ele é macio, a criança não tem como colocar na boca. Se colocar na boca também não é pequenininho, mas a gente pode pedir que não coloque, né? E assim, dá para pintar e depois também dá para lavar ele, que ele fica normal. Com o tempo acaba desbotando um pouquinho as cores, mas então a gente consegue fazer isso de pintar ele várias vezes e montar os quebra-cabeças. E aí, como ele tem algumas figurinhas aqui, a gente pode pedir para a criança para que ela nos conte uma historinha sobre o que está acontecendo, para que ela possa aprender também a interpretar as situações. Por exemplo, por que a menina aqui está triste? Ou se não aqui, qual a emoção que ele está sentindo, por que ele está sentindo isso? E aí é um recurso a mais para a gente conversar com a criança sobre as emoções. A gente vai ter também esse aqui, que é o dominó das emoções, que ele vai trazer como um joguinho de dominó comum, as pecinhas para a gente ir encaixando. Aqui tu destaca ele, separa as pecinhas, porque ele também é de EVA. A criança também pode pintar se ela quiser.
E aqui ele vai ter as emoções básicas, os pensamentos ligados àquela emoção. Então, a gente pode jogar ele como um joguinho de dominó tradicional. E a gente também pode, por exemplo, usar esse material aqui para ir conversando com a criança sobre os pensamentos que ela tem relacionado àquela emoção. Então, por exemplo, a raiva. Qual o pensamento que eu tenho quando eu fico com raiva? E aí ela pode ir utilizando no joguinho para que ela possa também falar sobre esse recurso, porque se torna uma forma mais lúdica e mais divertida na terapia do que só conversar. E com as crianças, nem se a gente, por exemplo, vai usar um brinquedo, às vezes fica difícil de fazer o processo da psicoeducação, porque a criança se distrai e não entra no processo. Então, tendo esses recursos, muitas vezes fica mais fácil da gente trazer para a realidade ou para aquela sessão o assunto que a gente está querendo tratar. E outro recurso também é esse daqui, que são escrevendo as emoções. Ele também é de EVA, tem as letrinhas, e aqui ele vai montar as palavrinhas das 6 emoções básicas: raiva, nojo, medo, tristeza, alegria e amor. Esse daqui pode ser legal também para as crianças mais pequenas, tanto para que elas aprendam a palavra que representa aquela emoção, quanto mais um recurso também para que elas possam usar em algumas fases. Por exemplo, quando a criança está aprendendo a ler ou a escrever, elas muitas vezes se interessam bastante pela formação das palavras. Então aqui tu também pode estar utilizando esse recurso para ensinar ela um pouquinho de como é aquela emoção, como é escrita aquela emoção que ela gosta ou que ela não gosta. Então, esses 4 recursos a gente vai consegue utilizar ele com as crianças menores, por volta, a partir dos 4 anos mais ou menos, o jogo da memória um pouquinho depois, lá pelos 5, 6 anos, dependendo da cognição e também da disponibilidade da criança, mas são recursos que a gente vai poder usar eles além de um brinquedo, um jogo junto, um material que ele é voltado para essa psicoeducação. Então, mesmo que a criança vá brincar e vá estar um pouco distraída, ela vai conseguir aprender através da brincadeira essas informações que a gente quer passar, que são tão importantes, que são as nossas emoções e como lidar com elas. Muito obrigada pela atenção de vocês. Tchau!